E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia do ETV, está Miguel Malaquias Pereira, que é economista. Miguel, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Miguel, olhando para esta decisão da Fitch, que optou por cortar o rating da Irlanda em 3 níveis, a agência de notação justifica esta decisão com o custo da reestruturação da banca. E no mês passado, em novembro, o governador do Banco Central irlandês já tinha dito que todos os bancos estão à venda. É provável que isso aconteça, que haja interessados em comprar o banco ou os vários bancos, ou a alternativa poderá passar antes por uma nacionalização? Pois, o governador do Banco Central irlandês, de facto, disse isso, referiu isso há umas semanas atrás. Eu penso que neste momento ninguém estará interessado na aquisição da banca irlandesa, mas num futuro a médio prazo, certamente poderá haver interessados. O que o governador do Banco Central irlandês disse, e que também é muito interessante, é que o sistema financeiro irlandês terá de ser redimensionado, portanto, terá de ser mais pequeno. No futuro, a médio prazo, iremos assistir a um sistema financeiro irlandês mais pequeno, mas também mais robusto. E penso que quando essa robustez regressar ao mercado, ao sistema financeiro irlandês, certamente existirão interessados, à semelhança do que aconteceu agora nos Estados Unidos com o Citi. A Reserva Federal vendeu a participação que tinha e, portanto, gerou uma mais-valia. Mas um sistema financeiro mais pequeno significa que vão existir menos bancos ou que os bancos vão ter menores dimensões? Bem, eu penso que ambos. Acho que, a Irlanda não tem um conjunto de bancos, um número de bancos muito elevado. No entanto, o mercado também não é enorme. Penso que poderá haver alguns ajustamentos nessa matéria, nomeadamente com venda de algumas componentes dos bancos. Os bancos estavam muito expostos a várias áreas do sistema financeiro, algumas até um bocadinho mais afastadas do sistema financeiro, e, portanto, eu estou convencido que essas participações serão vendidas. E depois é de esperar também, naturalmente, uma ou outra fusão no sistema financeiro, de modo a dar alguma solidez, que é aquilo que tem faltado e que faltou muito nos últimos tempos. Mas de uma maneira geral, e corrija-me se estiver enganada, um banco de maiores dimensões é de um controlo orçamental mais difícil. Um banco de maiores é mais difícil controlar um banco de maior dimensão do que um banco de mais pequena dimensão, ou não? Bem, em termos de controle orçamental. Eu penso que em termos de regulação, desde que haja os instrumentos, e isso falhou muitíssimo na Irlanda, e nomeadamente também nos stress tests, que já aqui falámos, eu penso que se a regulação for efetiva, a dimensão do banco é relativamente irrelevante. E evidentemente que há uma dimensão ótima para o banco. Se tivéssemos só um banco no sistema financeiro, naturalmente haveria uma situação de monopólio, mas eu acho que Mas quando se diz too big to fail, grandes demais para falir, não se está a colocar também em causa a dimensão de cada um dos bancos? Claro que bancos maiores apresentam um risco sistémico superior e, portanto, daí a expressão que utilizou e muito corretamente. Bancos irlandeses, os maiores bancos irlandeses foram naturalmente intervencionados, porque o risco sistémico era superior. Mas eu penso que ter-se-á de visualizar um bocadinho a causa. O problema não é tanto a dimensão do banco. O problema foi, sim, a falta de regulação efetiva por parte das autoridades financeiras e monetárias irlandesas, mas também até das autoridades europeias com os stress tests. E a exposição a ativos tóxicos. E, naturalmente, depois houve aqui um comportamento irresponsável por parte da banca irlandesa, que não foi devidamente regulado, porque, como se sabe, estavam muito expostos a ativos tóxicos, nomeadamente através dos Estados Unidos com o subprime, mas também financiaram uma bolha imobiliária que disputou a crise que nós hoje presenciamos. Curiosamente, ou não, um dos bancos intervencionados, o Allied Irish Bank, está a preparar-se para distribuir 40 milhões de euros em bónus. Como é que um banco que está em dificuldades vai distribuir bónus? Pois, eu penso que é uma decisão que não no mínimo é estranha, de facto. Há aqui um ponto importante, que é os bancos, esses bancos, os principais foram intervencionados, portanto os contribuintes irlandeses estão a contribuir muito para a recuperação do sistema financeiro irlandês, e nomeadamente, e no caso concreto, desses bancos, e, portanto, penso que seria evitável uma situação desse género. Provavelmente o Ministro das Finanças irlandês, como hoje também já anunciou outras medidas, irá
a terem atenção a essa distribuição de dividendos. Mas parece-lhe um procedimento errado do ponto de vista financeiro, ou impossível do ponto de vista financeiro, ou errado do ponto de vista ético e moral? Não, eu penso que nesse caso é mais uma questão de ética e de moralidade. Portanto, se os contribuintes irlandeses estão a financiar a recuperação da banca irlandesa, eu penso que neste momento poder-se evitar essa distribuição de prémios. Dever-se evitar. Mas é possível, do ponto de vista financeiro, um banco estar em dificuldades e ainda assim distribuir bónus? Bem, do ponto de vista da gestão financeira do banco, é possível, de facto, se há entradas de capital, se o banco conseguir recuperar financeiramente, naturalmente que é possível essa distribuição de prémios. Mas é no mínimo questionável. Como é que um banco que vai ter ajuda do Estado ou teve ajuda do Estado fez disparar estas dificuldades da banca irlandesa, fizeram disparar o déficit da Irlanda para 32% e depois a banca vai distribuir bónus? Há aqui qualquer coisa que poderá parecer um pouco incompreensível. E é de facto incompreensível e, portanto, eu penso que provavelmente o Ministro das Finanças o Ministro das Finanças irlandês irá ter isso em consideração. Penso que essa situação será corrigida, provavelmente. Qual é que será o caminho para que a banca da Irlanda se recupere num curto, médio prazo? Bem, em primeiro lugar, ter-se-á de eliminar todos os ativos, que estão a prejudicar o sistema financeiro irlandês. E depois é necessário começar a impor práticas de maior transparência e de maior adequação à realidade económica da economia irlandesa. E, portanto, neste momento, eu penso que vai ser um caminho longo a recuperação do sistema financeiro irlandês, mas a médio prazo, certamente, voltaremos a ter bancos irlandeses apetecíveis no mercado. Passa um pouco pelo que disse hoje o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, de uma regulação e supervisão mais coordenada entre todos os países da zona euro. A coordenação existente não é suficiente? Bem, a coordenação existente foi um passo muito importante, nomeadamente através dos testes de stress que foram realizados. Foi um primeiro passo que, de facto, se veio a revelar importante, necessário, mas insuficiente. E eu penso que poderá ter sido um ponto de partida para que agora regularmente exista uma maior coordenação a nível da regulação europeia e se ponham em prática medidas e comportamentos mais exigentes ao sistema financeiro, porque de facto o sistema financeiro a funcionar corretamente é muito importante para as economias. Mas se a regulação funciona, o que é que correu mal nos últimos testes de stress, já que houve tão poucos chumbos e os bancos da Irlanda, que foram agora intervencionados, supostamente passaram no teste? Pois, supostamente sim, de facto. Falhou, pelos vistos, uma das características que agora se quer incluir nos testes de fevereiro do próximo ano, que tem a ver com liquidez. E depois, como já na altura algumas casas de research enunciaram, os testes de stress não foram tão exigentes como eventualmente deveriam ter sido. Se calhar também houve aqui um comportamento preventivo por parte das autoridades. Não quiseram, numa altura em que já estávamos a assistir a uma grande instabilidade dos sistemas financeiros mundiais, se calhar a Autoridade Europeia da Regulação, o Comitê Europeu de Regulação, não quis apertar muito os testes de stress para não introduzir instabilidade adicional. E, portanto, às vezes aqui encontrar este equilíbrio nas situações de grande instabilidade e de grande desequilíbrio é difícil. Mas, ao mesmo tempo, pode retirar credibilidade a estes novos testes que agora vão ser realizados, porque se os primeiros, afinal, deram um bom resultado, claro, que não se comprovou, agora de que servem estes novos testes? Claro, agora os próximos testes vai ser difícil a interpretação dos resultados, porque se forem demasiado exigentes, de facto, e descobrirem mais situações de incumprimento, de instabilidade, de facto tiram imensa credibilidade aos testes anteriores e gerarão uma maior pressão sobre os mercados financeiros. Se forem demasiado brandos na análise que fizerem, provavelmente, de hora em diante, ninguém mais irá ter em consideração estes testes de stress e, portanto, uma vez mais, ter-se-á de encontrar aqui o tal equilíbrio que é sempre muito difícil nestas
condições em que vivemos. Olhando para outra agência, a Moody's colocou o rating de 10 bancos portugueses sob revisão, o que indicia um possível downgrade. E neste conjunto de 10 bancos inclui, por exemplo, a Caixa, o Santander, BES, BPI e também, entre outros bancos, o BPN. É de alguma forma injusto, ingrato, se é que esta expressão se pode utilizar, pôr no mesmo grupo a Caixa, o Santander, o BES, o BPI, enfim, bancos aparentemente sólidos e o BPN? Pois, eu penso que mais importante do que esse englobar de bancos, incluir aí, de facto, bancos muito sólidos com outros que estão a atravessar uma situação bastante complicada, é de ressalvar, mais uma vez, esta introdução de alguma instabilidade por parte das agências de rating no momento em que é menos oportuno. Um dos critérios que levou a agência de rating que mencionou a colocar os bancos portugueses com outlook negativo é o facto da grande exposição, de uma parte destes bancos registarem uma grande exposição ao BCE. Mas acontece que nós, Portugal, temos vindo a diminuir a exposição. E nós, e não só, a Espanha também tem vindo a diminuir. A dependência do financiamento. Exatamente, do BCE. A dependência do BCE. De facto, nós, com os últimos dados disponíveis até ao fim de novembro, a nossa exposição ascendia a 37,9 mil milhões de euros. E isso, de facto, representa o primeiro mês desde os últimos 5 em que estamos abaixo dos 40 mil milhões de euros. E já estamos bastante longe dos 50 mil milhões de euros de exposição que tínhamos, que registávamos em agosto deste ano. E, portanto, tem havido aqui um esforço muito grande por parte da banca de reduzir essa exposição. Por isso, creio que esse critério, nomeadamente esse critério que a agência de rating menciona para colocar a Banca Nacional com outlook negativo, parece-me que neste momento fará menos sentido. Outros há, mas são mais no fundo, conjunturais e que, obviamente, são motivo de alguma preocupação, que a situação económica não é favorável e, portanto, como todo o setor empresarial, também o setor empresarial financeiro irá sofrer um pouco com esta crise económica. Mas isso acontece em Portugal, acontece até na Alemanha. Exatamente. Provavelmente esta avaliação das agências de rating, ao fazer um possível downgrade destes bancos, vai ter reflexo na concessão de crédito. Ou não é imediato? Não é imediato, mas um efeito imediato é que, de facto, os juros podem começar e já estão ligeiramente a inverter a tendência não dos últimos dias, porque nós nos últimos dias, sobretudo a dívida pública aos 10 anos, tem vindo a aumentar ligeiramente, mas pode inverter um pouco a tendência desde que o BCE apresentou na conferência de imprensa da semana passada o que iria fazer nos próximos tempos. E, portanto, eu penso que neste momento era muito importante introduzir, eu repito esta palavra porque acho que é muito, muito importante, introduzir estabilidade nos sistemas financeiros. Mas como é que se introduz estabilidade nos sistemas financeiros? Porque, pelos vistos, este anúncio do prolongamento das medidas do BCE, das ajudas à banca... Positivo. Mas ainda não se está a refletir nos juros da dívida, pelo menos nestes últimos dias estão perto dos 6%. Pois, claro, mas nós antes destas medidas andávamos à volta dos 7%, portanto nós estabilizámos num patamar muito mais elevado, porque há aqui fatores racionais de interpretação do país, nomeadamente das contas públicas nacionais, e, portanto, as nossas execuções orçamentais não foram muito famosas, etc., etc., e, portanto, naturalmente, os investidores exigem um prémio por comprar dívida pública nacional que é mais elevado do que há uns anos atrás. Minha questão é, por si só, o anunciar do prolongamento das medidas do BCE não é suficiente para acalmar os juros da dívida, porque os investidores estão de olhos postos na situação orçamental. Claramente, mas permitiu pelo menos estabilizarmos num patamar um bocadinho mais baixo, o que já foi muito positivo. Nós estávamos num patamar à volta dos 7% e agora andamos num patamar à volta dos 6,1%, 6,2%, 6%. Isso já é, de facto, permite-nos ganhar algum tempo para podermos fazer aquilo que devemos fazer, que são as medidas, as reformas estruturais que nos últimos dias também têm sido muito faladas, executar bem a execução orçamental, porque essa é das primeiras componentes de análise por parte dos investidores, por parte das agências de rating, por parte, no fundo, de quem analisa de fora o país Portugal.
Portanto, estas medidas do BCE permitiram acalmar um bocadinho, mas nós continuamos em modo de crise. Isso é Ou seja, dar tempo para que Portugal possa tomar mais passos para que nos possamos comportar um pouco melhor nas componentes que eu referi, exatamente. Vamos ver se nos comportamos ou não nos próximos tempos melhor. Muito obrigada, Miguel Malaquias Pereira, pela sua análise. Fica então aqui o comentário de Miguel Malaquias Pereira.